da criativação social, consultoria focada em inovação social e estratégia, e gestão para organizações de impacto. Ele foi um dos 11 jovens selecionados para o encontro de mesa redonda com o ex-presidente Barack Obama em 2017 e 2019. É fellow da Young Leaders of America's Initiative e da Unschool of Disruptive Design. Recebam com bastante carinho Murilo Sabino. Que eles estão... Enquanto meu tempo não está rolando, não, né? Eu acho que, para começar a praticar um pouco do que o Pedro falou, vou começar a praticar a vulnerabilidade. Preciso falar um pouco que eu estou intimidado com a fala dele. Ele fala bem demais. E, enfim, é um prazer estar aqui, representando Ruas, falando com vocês. Bom, então vamos lá. É razoável dizer que no trajeto da casa de vocês para esse auditório, vocês passaram por pelo menos uma pessoa em situação de rua. A não ser, é claro, que você mora nesse prédio. Mas se não for esse o caso, hoje, ontem e no dia anterior, vocês passaram por uma das situações mais extremas de pobreza que a humanidade foi capaz de produzir. Eu gostaria de dizer que a minha relação com essa causa foi um pouco mais impactante, como uma grande realização espiritual. Mas não. Minha trajetória parte muito do empreendedorismo. Ainda na faculdade, eu fundei a Atlética de Engenharia da PUC, uma organização que trabalha com esporte. E depois eu cofundei o JUX, Jogos Universitários de Comunicação Social. A gente tem jovens aqui, alguém conheceu o JUX? Um bracinho ali atrás, que legal. E eu ainda passei por uma empresa multinacional do setor de bebidas, mas, como vocês puderam ver, pouco tem nessa história da palavra social. A minha relação com o trabalho social começou muito pontualmente. Mais especificamente, em duas situações. E uma delas foi naquela tragédia que teve em 2011, em Teresópolis. Foi lá, inclusive, que eu conheci meu cachorro. E foi em momentos como esse que eu descobri o prazer do trabalho voluntário. Bom, isso começou a tomar corpo na minha vida. Eu comecei a entender isso com mais profundidade e eu comecei a, literalmente, pesquisar no Facebook e zapear se tinha alguns amigos que poderiam estar trabalhando com trabalho voluntário. Foi aí que eu vi um amigo que trabalhava com situação de rua. E eu fui e perguntei para ele, cara, posso participar com você? A partir daí, todas as terças-feiras eu estava com ele montando sanduíches de mortadela, barra de sabão de coco cortada e suco Tang. E a gente distribuía para 50 pessoas em situação de rua, na noite e madrugada das terças-feiras. Só que isso foi entrando mais fundo na minha vida. A gente começou a criar rotinas, processos. Eu comecei a me entender parte. E eu falei, é disso que eu quero fazer a minha vida. Rotinas foram sendo criadas, ligações foram sendo feitas e a profundidade foi acontecendo. Aquela ação social foi evoluindo e a gente começou e a gente deu um nome para ela. Projeto Ruas. Ruas, uma sigla para Ronda Urbana de Amigos Solidários. E mais uma vez, rotinas, processos e a complexidade foi crescendo. Eu vou poupar vocês da linha histórica do projeto e vou falar o que ele é hoje. Qual é a missão do Ruas hoje? Pois bem, a missão do Ruas é demolir barreiras e gerar oportunidades para todos em situação de rua. Então, nosso desafio, nosso objetivo é criar oportunidades. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso em algumas etapas. A primeira delas é engajar e treinar os residentes dos bairros onde a gente atua em processos para que eles possam replicar dentro dos seus próprios bairros. E estarem semanalmente com as pessoas em situação de rua dos seus próprios bairros. Em espaços públicos,
Próxima etapa, alguma vez já nesses espaços públicos, são 3 grandes momentos desse encontro. Primeiro momento, o momento de alimentação e cadastro. É o momento que acontece um jantar e, ao mesmo tempo, a gente cadastra as pessoas que vieram participar lá com a gente, pessoas em situação de rua. O segundo momento é o momento de dinâmica. É o momento onde a gente recebe voluntários, facilitadores, que promovem dinâmicas, que promovem autonomia e autoestima para as pessoas que estão em situação de rua e que estão participando da dinâmica com a gente. E o terceiro momento é o momento de fechamento, onde os voluntários se recolhem e conversam sobre o que aconteceu na noite dessa terça-feira. O próximo elemento é o mais interessante. A gente tem o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. É um atendimento mais próximo para algumas pessoas em situação de rua nessas nossas atividades, em que a gente tem 4. Esse plano de desenvolvimento individual é uma forma da gente conseguir criar metas e acompanhar essas metas na direção do sonho dessas pessoas em situação de rua. Enfim, eu poderia ficar falando horas para vocês sobre a operação do Ruas e como ela se desenvolve, mas eu vim falar para vocês de outro aspecto. Um aspecto de como foi que a gente conseguiu passar de uma organização, de uma ação social com o objetivo de distribuir alimentos nas ruas, para uma ação social mais robusta, em rede. Como é que a gente conseguiu encontrar com Barack Obama? Então vamos lá. Bom, voltando um pouco na linha cronológica, a gente entendeu num determinado momento que no bairro onde a gente atuava, de um lado, a gente tinha pessoas residentes lá nos seus apartamentos e essas pessoas tinham conexões, tinham recursos que elas conseguiam acessar. E de outro lado, tinham pessoas em situação de rua, sem essas conexões e sem esse recurso. E de alguma forma, a gente tinha modelado um projeto que a gente conseguia fazer com que esses recursos fluíssem de um lado para o outro. A pergunta aí era, como a gente consegue tornar esse impacto escalável? Como que a gente consegue replicar esse impacto para que consiga atender a outras pessoas, entendendo que o tamanho do desafio é gigante? Então a pergunta passou a ser como replicar esse projeto. Foi aí que a gente criou a visão do Ruas. E aí, antes de eu explicar um pouco sobre a visão do Ruas, eu preciso explicar a diferença conceitual entre missão e visão. Missão foi aquela que eu falei antes, o porquê da organização existir. A missão do Ruas é demolir barreiras e gerar oportunidades para todos em situação de rua. É a alma da organização. A visão é para onde a gente quer apontar. É o futuro desejável da organização. E a gente traçou o nosso. A visão do Ruas é ser uma franquia social que espalha impacto social relevante nas regiões onde atua. Franquia, porque a gente quer replicar o nosso processo, a gente quer atuar por meio dos participantes daquela região, dos residentes dos bairros. Social, pelo motivo óbvio, a gente não quer ser uma franquia de hambúrgueres. Então, está setada a nossa visão. Só que a nossa organização começou a crescer na direção da nossa visão. A gente passou a ser de uma organização social de bairro para uma organização da sociedade civil, uma associação em termos jurídicos. Fomos crescendo, crescemos em complexidade e alguns desafios foram se apresentando. E eu queria aproveitar esse momento para compartilhar os principais desafios que eu acredito que vocês possam aproveitar. Não só para a organização que vocês possam vir a criar, o que vocês trabalham, mas também para as nossas vidas mesmo. Primeiro desafio, conflitos internos. Cresce a organização, cresce o número de pessoas participantes, cresce a complexidade que se dá ali internamente, cresce o fluxo de informação que permeia a organização. Crescem também os conflitos. Eu achava que, por ser uma organização da sociedade civil, um caráter social, a gente estaria imune a isso. Sem conflitos. Todo mundo feliz. Mas não é bem assim. Nossa organização passou a ter alguns
alguns desafetos, digamos assim. E isso é muito normal. Tiveram momentos que eu tive crise de ansiedade, inclusive, de pensar em compartilhar algumas informações. Por que isso acontece? Pessoas novas chegam com percepções diferentes dentro da sua organização, de formas como fazer. Só que naquele caldeirão de percepções diferentes, se esse caldeirão não for bem administrado, o caldo pode desandar. E o que pode acontecer? Novas formas de se comunicar podem emergir, novos padrões, e aquilo pode ser que não aconteça da melhor forma possível. Por que isso é ruim? Bom, dentro de uma cultura negativa, pessoas podem estar menos propensas a dar o melhor de si e, consequentemente, até chegar ao que é fatal à organização, a perder voluntários. Então, o primeiro desafio que permeou a história do Ruas, sendo um dos desafios relevantes, são conflitos internos. O segundo desafio é prioridade, ou a falta de prioridade. A situação de rua é uma causa extremamente complexa e pode ser abordada de formas diferentes abordagens. E ainda mais quando você tem mais pessoas, mais abordagens podem acontecer, diversas frentes podem existir. Só que é como se a organização tivesse um regador. E esse regador simbolizasse os recursos disponíveis para aquela organização. Tempo, dinheiro. E as frentes fossem como se fossem vasos de planta. Esses vasos de planta precisam ser regados para eles crescerem. E aí reside o problema. A falta de prioridade. Quanto mais vasos de planta eu tiver, menos água eu tenho para regá-las. Teve um momento específico dentro do Ruas que a gente mapeou quantas abordagens tinham diferentes por meio de grupos de WhatsApp. A gente mapeou 80 grupos de WhatsApp. Isso não é um número chutado. Foram 80 grupos de WhatsApp, cada um com uma abordagem diferente. E é óbvio que a energia estava difusa por ali. A gente, com certeza, não tinha regador suficiente para molhar todas essas abordagens. Então, esse foi o segundo desafio. O terceiro desafio foi a clareza de escopo. Voluntários entram na organização à medida que ela cresce, voluntários saem da organização à medida que ela cresce, e isso é muito bom, porque oxigena de novas energias, novas ideias. Só que, se isso não for administrado, de novo, isso não pode não ser tão bom assim. À medida que voluntários saem também histórico, sai informação, sai aquela primeira essência do porquê a organização existe. Entram novas pessoas com novas percepções, novas formas, novos olhares sobre a organização. E aí a gente começa a formar uma percepção difusa da clareza do escopo da organização. Teve um momento que a gente conduziu uma pesquisa dentro do Ruas e a gente perguntou qual era o objetivo da organização. E a gente teve respostas que variavam desde tirar as pessoas de situação de rua ou dar comida para a rua. Uma das perguntas que a gente rodou foi, inclusive, o que significa a sigla Ruas? Lembrando que é Ronda Urbana de Amigos Solidários. Uma das respostas foi Ronda Urbana de Assistência Social. E foi nessa hora que a gente falou, cara, tem alguma coisa errada aí. Então, o terceiro desafio que se apresentou para a gente, na trajetória da nossa visão, foi a clareza de escopo, ou a falta da clareza de escopo. No caminho, não necessariamente foi linear tudo isso, mas a jornada na direção da nossa visão, alguns acontecimentos interessantes foram passando. Um deles foi que a gente passou para a primeira turma do programa YLI, que, em tradução livre, é Iniciativa dos Jovens Líderes das Américas. É um programa do governo americano em que a gente passou 40 dias sendo capacitado em estratégia de gestão lá nos Estados Unidos. E foi muito interessante, porque a gente também ficou junto de organizações com o mesmo público-alvo que a gente, ou seja, situação de rua. A gente também enviou o Breno para Madrid, onde ele foi capacitado em metodologias de habitação, junto com organizações de alto índice de impacto. E esse momento aconteceu.
Momento onde eu fiquei a 1 metro de distância do ex-presidente Barack Obama. E nesse momento, ele ficou 10 minutos olhando nos meus olhos enquanto eu explicava o que era o Ruas. Isso aconteceu porque a gente foi convidado para participar de uma mesa redonda com outros 10 líderes de outras organizações. E a gente ficou 1 hora com ele. Foi essa mão que eu apertei. Se alguém quiser depois. Eu nunca mais lavei. E esse foi o momento da virada para o Ruas. Programa Voa. É um programa de capacitação feito pela Ambev para organizações do terceiro setor. Foi o ponto de inflexão. Foi o ponto onde tudo mudou para a gente. Eu me lembro muito bem desse momento da virada. Foi um dia específico, numa tarde de agosto de 2018. Em um evento em que a gente chamou todos os líderes e coordenadores da nossa organização para apresentar o novo modelo da estrutura organizacional do Ruas. E a gente já tinha mudado aquele ano 2 vezes a nossa estrutura organizacional. A gente já tinha explicado o porquê dessa mudança, a gente estava aplicando tudo o que a gente estava aprendendo no programa Voa. Só que a gente teve um detalhe. No final dessa explicação, a gente falou que a gente iria restabelecer todas as lideranças e criar fluxos de entrevistas para reposicionar esses líderes. Em outras palavras, a gente demitiu todos os nossos voluntários em lideranças naquele momento, naquele dia. Eu não conto para vocês isso orgulhoso. Ofereço um momento de vulnerabilidade. Eu só conto uma forma de como não fazer alguma coisa. Só que, por que eu estou contando isso? Porque é muito característico e claro para mim que, nesse momento, tudo mudou para a gente. A gente fez uma inversão, a gente apertou um botão reset. A nossa cultura, que tinha sido, em tempos anteriores, uma cultura que, às vezes, poderia ser característica como negativa, às vezes. Ela tinha feito uma virada de jogo formidável. A gente restabeleceu um fluxo e a gente passou de uma organização que poderia ter como uma característica uma cobrança para uma organização em colaboração. E aí eu conecto isso com os nossos principais aprendizados. Primeiro aprendizado, eu acho que isso pode ser conectado com pessoas que propõem abrir suas organizações ou que trabalham e se voluntariam em alguma organização do terceiro setor, tenham uma visão clara e inspiradora. Desde o marco zero do Ruas, em janeiro de 2016, a gente criou a visão que eu apresentei para vocês. Essa foi uma visão que ajudou a gente como se fosse uma corda amarrada no carro para ajudar a tirar do atoleiro em tempos conturbados. É uma visão que ajudou a guiar a gente durante todo o nosso trajeto. E ajuda ainda hoje, como um alvo para a gente chegar ao longo desses próximos anos. Segundo, erro. Encare o erro como um amigo. Obviamente que o erro pelo erro é infindado. Mas o erro pode ser uma forma de como não fazer algo. Então ele pode ser considerado como um aprendizado. E dentro da sua organização, se você construir um fluxo no qual você consiga experimentar, errar e retroalimentar e aprender com isso, não existe evolução sem errar. E com certeza o Ruas usa isso no seu dia a dia. Por exemplo, o PDI que eu falei agora, foi um dos fluxos que a gente implementou recentemente. Outro, dentro das nossas atividades, a gente testou novas formas de não usar materiais descartáveis nas nossas atividades. Os metais nas nossas atividades não usam nenhum tipo de descartáveis, incluindo isopor e plástico. E agora, depois de 2 anos sem crescer, o Ruas começa a sua fase de expansão.
E a gente tem mais 2 novas atividades programadas para o início do próximo trimestre. E não só isso, no final de 2020, início de 2021, a gente tem programado expansões agressivas de novas franquias sociais. E por último, para terminar, gestão. Deite tudo isso numa boa cama de gestão. E quando eu falo gestão, dentro do ambiente do terceiro setor, a gestão é subjugada. Então, sem uma boa gestão, dentro do terceiro setor, os recursos podem ser usados ineficientemente. E, consequentemente, a gente pode ter um baixo impacto social. A gestão ajuda a gente a comunicar bem, comunicar melhor internamente e externamente o que a nossa organização se propõe a fazer. E, consequentemente, reduzir a chance de conflitos. Para encerrar a minha conversa, a nossa conversa aqui, eu queria citar uma frase de uma grande pensadora chamada Larissa Montel, aqui presente, mestre em políticas públicas voltadas a direitos humanos e gestora estratégica do Projeto Ruas. E essa é uma frase que ajuda muito a explicar a visão do Ruas, de ser uma franquia, do porquê que a gente quer estar em todos esses bairros, porquê que a gente quer estar em todos e cruzar com todas essas pessoas que a gente cruza todos os dias nas ruas. E está aqui a resposta. Queremos estar em todos os lugares, até que não precisamos estar em lugar nenhum. Obrigado.